Neste segundo vídeo, nos compete analisar o fenômeno do pentecostalismo como fenômeno único ou diverso. Quando falamos de pentecostalismo no âmbito moderno, as experiências pentecostais que estão documentadas e que ocorreram no início do século passado, nós podemos compreender que aquela experiência que aconteceu, né, é hoje repetida em muitos lugares, no Brasil e no mundo, mas também é possível identificar um fenômeno paralelo a esse pentecostalismo, que não é reconhecido por aqueles que se titulam como pentecostalismo clássico. As Assembleias de Deus no Brasil, por exemplo, estão enquadradas neste segundo segmento do pentecostalismo clássico. O que é o pentecostalismo clássico? É o pentecostalismo bíblico, né? Que compreende o fenômeno pentecostal à luz da revelação das Escrituras Sagradas. O que nós temos observado ao longo dos últimos anos é que há um falso pentecostalismo, um pseudo-pentecostalismo em muitos lugares e em muitas igrejas com o título de Assembleia de Deus, mas que não guardam relação com a Assembleia de Deus, historicamente falando, né? São igrejas da Assembleia de Deus que apenas o são no seu título, mas não no corpo doutrinário, no credo, né? Preocupado com isso, inclusive a Assembleia de Deus no Brasil editaram, no ano 2017, o seu credo, né? A sua declaração de fé, onde estão ali abarcadas, né? Em vários capítulos, tudo que a Assembleia de Deus no Brasil crê. E no capítulo concernente ao culto pentecostal, ao Espírito Santo, ali se explicita que o Espírito Santo, no que diz respeito ao batismo com o Espírito Santo, se revela conforme o respaldo ou conforme o modelo bíblico revelado. Então, o que nós temos hoje, na verdade, são pseudos pentecostais, né, reuniões marcadas por emocionalismo, conforme os vídeos que foram aqui anexados a este ponto podem demonstrar, e pela manifestações que beiram ali a histeria coletiva, né? Então, não podemos misturar, não podemos confundir a manifestação genuína do Espírito Santo ao vir sobre uma pessoa com emocionalismo, com aqueles que trabalham para mover o emocional, para levar a histeria coletiva, pessoas que têm essa habilidade, pessoas que aprendem isso, né? A levar multidões ao delírio, pode levá-las a chorar, pode levá-las a sorrir. Isso, há métodos humanos que conduzem a isso. No entanto, o Espírito Santo não é assim, né? O que nós temos na palavra de Deus é que essas experiências, quando contrastadas com a revelação bíblica, especialmente do Novo Testamento, podem receber o atestado de experiências falsas, né, inidôneas, que contrariam a palavra de Deus. Há uma imitação da verdadeira ação do Espírito Santo, produto da ação humana ou da ação demoníaca. Acerca desse segundo ponto, é bom esclarecer o que está na 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, onde diz que o próprio Satanás ele se transfigura em anjo de luz. Então, a ação que imita, né, a operação do Espírito Santo pode ter origem no homem ou também pode ter origem maligna ou demoníaca, conforme segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Como é que vamos identificar a verdadeira ação do Espírito Santo? Como identificar que é o Espírito Santo e não o espírito humano maligno que atua? Olhando para a experiência à luz do que a Bíblia Sagrada revela. Ora, a verdadeira ação do Espírito Santo, a genuína intervenção do Espírito Santo, manifestação do Espírito Santo, trará a edificação espiritual para o crente individualmente, pessoalmente e para a igreja de modo coletivo. Então, se há alguma manifestação sobrenatural, espiritual, que alguém reputa, que alguém acredita ao Espírito Santo, mas não há edificação para a igreja não é edificada e a pessoa não é edificada, com certeza não foi o Espírito Santo que operou ali. Se há escândalo, né? Se há coisas estranhas acontecendo, não é o Espírito Santo. Ora, possamos olhar para as Escrituras. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, traça ali várias orientações, né, para nos mostrar como é a genuína operação do Espírito Santo. Eu posso aqui citar alguns textos. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, Paulo diz: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, aqui Paulo está falando sobre o regimento do culto evangélico, né, na igreja em Corinto. O culto tudo deve concorrer, deve convergir
para a edificação da igreja. Então, se alguém diz que está cheio do Espírito Santo e começa a rodar, começa a pular, isso não são manifestações humanas, é emocionalismo, mas que não trazem para a igreja, nem para a pessoa que assim está sendo, vamos dizer assim, usada, nenhum tipo de edificação. Além disso, podemos citar 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5, quando Paulo diz: "E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação." Então, a preocupação de Paulo é a edificação da igreja. A igreja ter edificação espiritual. Se não há edificação, repito, não é uma genuína ação do Espírito Santo. Podemos ainda citar 1 Coríntios 14, 26, quando nós já citamos acima, né? 1 Coríntios 14, 33, digo melhor, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, Deus não é Deus de confusão. Se há confusão, se há balbúrdia, se há desequilíbrio emocional, não é a ação do Espírito Santo. É uma ação humana, o espírito humano enganador ou do espírito maligno. E, por fim, podemos citar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32, quando Paulo diz: "Portai-vos de tal modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus." Então, se há escândalo, é porque não é uma genuína operação do Espírito Santo. A esse respeito, também convém explicitar que há várias igrejas denominadas sob a denominação da Assembleia de Deus que não guardam as práticas observadas pela Assembleia de Deus histórica, né? Assembleia de Deus genuína. São Assembleia de Deus somente no nome, mas não acompanham a doutrina ensinada, pregada pelas Assembleias de Deus. Posso falar Assembleia de Deus no Brasil, né? Também podemos aqui observar que essa diversidade, essas práticas religiosas são contestadas, né, pela Igreja Assembleia de Deus no Brasil como manifestações inautênticas, falsas do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que opera, porque, repito, quando o Espírito Santo opera, é edificação. Quando o Espírito Santo opera, ele o faz para glorificar a Deus, para glorificar a Cristo Jesus. Então, se Deus não é glorificado no evento, se ninguém sai edificado, se as pessoas que estão ali não são impactadas e não são levadas a uma vida de santidade, não foi o Espírito Santo que operou. Houve o histerismo, houve o emocionalismo, mas não houve a ação do Espírito Santo. As pessoas saem dali e continuam suas vidas de mediocridade espiritual, não se apartam do pecado, não se apartam do mundo, não vivem devotadas a Deus. Então não foi o Espírito Santo que operou, porque quando ele opera, ele traz um convencimento do pecado, ele leva a pessoa ao arrependimento, ele opera uma mudança no seu interior, no seu caráter, né? Ele opera uma transformação no seu ser, ele leva a pessoa a amar, a adorar e a servir a Deus.